Supremo Tribunal Federal decide que casos de Caixa 2 ligados a outros crimes devem ser enviados à Justiça Eleitoral. Com placar em 5-5, coube ao presidente do STF, ministro Dias Toffoli, decidir o julgamento. Ele disse que sua posição sempre foi a mesma, de manter jurisprudência da Corte. Todos aqui estamos unidos no combate à corrupção, tanto que são raros os casos de reversão de algum processo, de alguma condenação, de alguma decisão. Antes dele, os ministros Celso de Mello, Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes também votaram que mesmo os crimes comuns, como lavagem de dinheiro e corrupção, quando tiverem ligações com delitos eleitorais, como, por exemplo, o conhecido Caixa 2, a competência é da Justiça Eleitoral. Eles ressaltaram que a decisão não compromete processos em andamento. Mesmo voto do relator, ministro Marco Aurélio, e do ministro Alexandre de Moraes. Nos casos de crime eleitoral e de delitos comuns a ele conexos, instaurar-se-á a competência penal da Justiça Eleitoral em relação a todas essas infrações, o que significa dizer que esta Suprema Corte, em sua atual composição, notadamente acolhendo a segunda turma do Supremo Tribunal Federal, em nada está inovando na matéria, como aqui já foi salientado por diversos votos. A possibilidade de atribuir competências aos juízes eleitorais decorre diretamente do artigo 121 caput da Constituição, que reza o seguinte: lei complementar disporá sobre a organização e competência dos tribunais, dos juízes de direito e das juntas eleitorais. Portanto, temos uma lei complementar, que é o Código Eleitoral, segundo entende o Supremo Tribunal Federal, com status de lei complementar, que atribui o julgamento dos crimes eleitorais e os conexos aos juízes eleitorais. É preciso combater a corrupção dentro do Estado de Direito. Não se pode combater a corrupção cometendo crime, ameaçando pessoas, exigindo delações ou fazendo acordos, tendo irmão como dono de escritório porque passa as delações. Tudo isto não é compatível com a ordem do Estado de Direito. Já os ministros Luiz Roberto Barroso, Rosa Weber, Carmen Lúcia e Luiz Fux seguiram o voto do ministro Edson Fachin, que votou na sessão de quarta. Para eles, quando os crimes são contra o sistema financeiro nacional, a competência seria da Justiça Federal. Acho que não fará bem ao país que nós transfiramos, depois de anos de sucesso do enfrentamento da corrupção, mexer numa estrutura que está dando certo e funcionando, para passar para uma estrutura que absolutamente não está preparada para isso. O artigo 109, inciso 4º da Constituição Federal, à luz do desenho institucional das competências jurisdicionais constitucionais, atribui à Justiça Federal competência para o processo de julgamento de todos os crimes federais, com exceção dos crimes eleitorais estrito sensu e dos crimes militares. A competência da Justiça Federal e a competência da Justiça Eleitoral são absolutas e impedem a prorrogação por conexão. O STF julgou no caso questão de ordem no inquérito que investiga o ex-prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, e o deputado federal pelo DEM, Pedro Paulo. Eles são acusados de lavagem de dinheiro, corrupção ativa e passiva e evasão de divisas. O caso foi revelado em delações premiadas de ex-executivos da Odebrecht, que afirmaram que repassaram para os dois valores não contabilizados para as campanhas de 2010, 2012 e 2014. Com a decisão, as denúncias de 2010 e 2012 vão ser enviadas para a Justiça Eleitoral do Rio. Já a investigação de 2014, que envolve o parlamentar, permanece no STF.